A aula de hoje será do Raniel Almeida, né? Ele é mestre em psicologia experimental de análise do comportamento pela PUC aqui de São Paulo. Seu trabalho de dissertação foi intitulado Variabilidade comportamental reforçada negativamente em contingências de fuga com humanos. Ele é graduado em psicologia pela Faculdade Padre Anchieta de Jundiaí, possui experiência em análise experimental do comportamento, com ênfase em variabilidade comportamental e controle aversivo, pesquisa básica. Ele desenvolveu iniciação científica intitulado Investigações sobre o reforçamento negativo da variabilidade comportamental em contingências de fuga. Ele também realizou monitoria em psicologia experimental na Faculdade Padre Anchieta de Jundiaí, foi membro e co-organizador da comissão organizadora da Jornada de Análise de Comportamento de Jundiaí. Então, por favor, pessoal, recebam o Raniel. Né? Só uma errata aqui, pessoal. Não utilizem o QR Code, foquem mais no link do Apoia-se, ele que está realmente ajudando lá. Lá vocês também conhecem um pouco mais sobre o movimento e algumas informações. Então, vale a pena conhecer. Dito isso, Raniel, obrigado por estar aqui hoje. Pode ficar à vontade para poder dar a sua aula e o pessoal já está vendo seus slides, tá? Então, novamente, fica à vontade e até daqui a pouco. Beleza, então. Todo mundo está conseguindo me escutar certinho? Só dá um feedback aí no chat. Estão conseguindo escutar? Tudo certo aí, né, Fuga? Tá. Beleza, tem um delay aqui para mim. Mas então eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade de estar participando desse projeto. Eu acho uma coisa muito interessante. Na graduação eu senti falta de oportunidades como essa. Como o Fuga me apresentou, eu me chamo Raniel, eu tenho ênfase no estudo da variabilidade comportamental e controle aversivo em pesquisa básica, tá? Eu estudo comportamento humano, mas em pesquisa básica. Eu vou trazer hoje para vocês aqui a introdução, acho que são 5 aulas que vão falar aí para vocês sobre comportamento operante. Vocês já tiveram um pouquinho sobre comportamento operante, que nós vamos fazer aí hoje no segmento até da Letícia e do Bruno, destrinchar um pouquinho para vocês o comportamento operante. E aí o pessoal pediu para eu falar sobre a tríplice contingência hoje para vocês, e o que é o reforçador e qual é o papel do reforçador dentro do comportamento operante. Então, nossos objetivos hoje, principalmente, são esses dois. Para isso, nós vamos aí definir primeiro o que é comportamento operante. Vocês já tiveram com o Flávio, com o Matheus, um pouco sobre isso. Depois nós vamos discutir a unidade de análise do comportamento operante, que seria a tríplice contingência, ou contingência de 3 termos. Definir o que é reforçador, diferenciar reforçador de reforçamento, discutir o que é reforçado e, por fim, diferenciar topografia de função. Essa aula aqui, ela é a aula mais geral, depois vocês vão ter cada termo da tríplice contingência mais destacado. Então, eu vou apresentar algumas coisas e outras o pessoal vai dar continuidade nas próximas aulas. Então, só para retomar, primeiramente, nós definimos aí comportamento como a interação entre respostas de um organismo. Eu vou estar intercambiando aqui organismo e pessoa, porque nós estudamos também comportamento de outros animais, né? E estímulos ambientais. Então, essa interação ela vai produzir ou modificações no organismo ou modificação em ambos, no ambiente e no organismo. Para recapitular um pouquinho, ontem vocês tiveram aula sobre comportamento reflexo, comportamento respondente. Então, eu trouxe uma frase do Skinner aqui que ele diz o quê? Que os reflexos, condicionados ou não, ou seja, eles são aprendidos ou inatos, a gente vai estar se referindo principalmente à fisiologia interna do organismo. Mesmo, por exemplo, uma pessoa que está lá suando, a gente consegue ver suor escorrendo no corpo dela. São as glândulas sudoríferas lá que são responsáveis por esse suor. Então, dada a intensidade solar lá, a temperatura solar, uma pessoa vai suar. O diagrama que a gente pode utilizar para estar explicando aí o comportamento reflexo é o diagrama que dado um estímulo, esse estímulo vai produzir uma resposta. A gente sabe que essa resposta, ela é uma resposta reflexa.
eliciada. Mas o Skinner, ele fala o que para a gente? Essa citação aqui é do Ciência e Comportamento Humano, tá? O CCH, é um livro muito bom. Ele fala que muitas vezes nós estamos mais interessados no comportamento que produz algum efeito no mundo ao redor. Ou seja, nessa frase aqui dele, a gente percebe que existe uma inversão no diagrama. Nós vamos ter respostas que vão produzir consequências, estímulos ambientais, que vão seguir essa resposta. Enquanto no comportamento reflexo as respostas elas são eliciadas, vamos dizer assim, automáticas, no comportamento operante nós vamos ter respostas que são emitidas. Tá? Então existe essa primeira diferença e a gente vai discutindo ela aí durante a aula. Para retomar um pouquinho alguns exemplos com vocês, nós temos, por exemplo, um ruído alto, que ele vai eliciar, produzir taquicardia, que é aquele coração acelerado, ou medo, por exemplo. Nós temos um exemplo de uma seringa que, em contato com a musculatura do organismo, pode produzir contração muscular. Então, essas duas respostas são eliciadas, elas sempre irão ocorrer quando esses estímulos estiverem presentes. Um exemplo animal que a gente costuma ver no laboratório e costuma ver nas aulas de análise do comportamento, principalmente psicologia experimental, de comportamento operante, de uma resposta que produz uma modificação no ambiente, seria de um rato que pressiona uma barra, e esse rato ele vai obter água aí como consequência dessa pressão à barra. Um outro exemplo seria de um pombo. Aqui no Brasil não se trabalha muito com pombo, é mais com rato, mas nos Estados Unidos é bem tradicional, que bica um disco, então esse pombo, ele vai produzir como consequência grãos, por exemplo, alimento. Esses exemplos, eles são bem simples e são artificiais, porque na ciência a gente sempre busca a partir de situações mais controladas para explicar o comportamento mais complexo. Então, nós podemos explicar, dar exemplos de comportamento humano. Uma pessoa que está estudando, ela pode produzir, se ela estiver dentro de um contexto aí de faculdade, o diploma no final de 5 anos, por exemplo, dentro da psicologia. Você tem um programador, que ele está lá no computador, apertando botões, utilizando um software, e ele programa algum tipo de software. Ele pode produzir com isso dinheiro. Ele trabalha para conseguir dinheiro. Então, ele produz uma consequência que só vai existir se ele programar esse software. Você pode ter pessoas que conversam entre si para produzir contato sexual, contato afetivo. A própria fala da outra pessoa pode ser considerada uma consequência ambiental. A pessoa está em silêncio, você fala com ela, ela vai te responder. Então, isso dentro de um relacionamento, você pode flertar com alguém, vamos dizer assim, comportamento de flertar, e você poderia obter beijo, coisa do tipo. Aqui nós estamos em uma condição, por exemplo, eu estou parado na frente do computador, como se eu fosse o programador aqui, mas o que eu estou produzindo nesse momento seria a atenção de vocês. Vocês estão aí do outro lado da tela, olhando para ela e prestando atenção no que eu estou explicando para vocês. Mas por que é interessante a gente pensar em comportamento operante e se interessar por comportamento operante? Novamente, o que o Skinner traz para a gente? Que o comportamento operante, ele origina a maioria dos problemas práticos nos assuntos humanos. E ele é também de um interesse teórico especial por suas características singulares. Quando ele fala em características singulares, é justamente o complemento que ele traz na frase. Seria, as consequências do comportamento, elas podem retroagir sobre o organismo. Retroagir no sentido de, eu me comporto, eu vou produzir uma consequência ambiental, um estímulo ambiental. Essa consequência, ela volta para mim, e aí ela altera a probabilidade de eu me comportar dessa maneira novamente no futuro. Então, a gente parte de um comportamento reflexo, onde tem um estímulo e acontece uma resposta, para uma resposta que vai produzir uma modificação ambiental, e essa modificação ambiental também vai modificar o organismo. Então, é uma interação. A gente costuma ouvir muito, às vezes, as pessoas falando naquele SR da análise do comportamento, aqui é um RS, e ainda está faltando um termo que a gente vai chegar nele, e a gente pode ver que é totalmente compatível com uma ideia de interação, onde o organismo modifica o ambiente e o ambiente modifica o organismo. Então, é singular nesse sentido, nós somos sensíveis ao ambiente. Quando a gente parte para explicar o comportamento operante, a gente consegue entender muito mais o comportamento humano, de maneira muito mais complexa, e explicar outros comportamentos. Por que nós chamamos este comportamento de operante?
O outro até a gente chama de reflexo ou de respondente. O Guilherme falou um pouco para vocês ontem sobre isso, que o organismo está ali respondendo a um estímulo ambiental. Vamos dizer, ele só responde a um estímulo ambiental. Quando a gente fala em comportamento operante, sempre pensando que o comportamento é a interação entre respostas e estímulos, são o quê? Os comportamentos operantes. Respostas que, quando são emitidas, elas operam sobre o ambiente. Daí vem comportamento operante. Então, elas produzem estímulos ambientais consequentes, eles são consequentes das respostas, dependem da resposta. E esses estímulos, por sua vez, eles produzem modificações no organismo. Eles selecionam essas respostas. Quando uma pessoa ela aumenta a probabilidade de emitir um determinado comportamento, nós podemos dizer que aquela resposta foi selecionada no ambiente dela. E que algumas outras talvez não sejam ou não sejam selecionadas naquele momento para aquela consequência ambiental. Assim, essas respostas elas vão ter maior probabilidade de ocorrer novamente no futuro, quando nós temos oportunidade de obter aquela consequência ambiental. Tá? Então, por isso nós chamamos de operante. Ele produz, ele opera no ambiente produzindo modificações. Para se analisar o comportamento operante, nós vamos utilizar aí a contingência de 3 termos. Nós podemos falar que é uma ferramenta, que é uma descrição. O Catania, ele explica para a gente o que seria a contingência de 3 termos. Seria a relação de 3 termos, ambientais e respostas. Então, a gente vai ter um estímulo antecedente, a gente vai ter uma resposta e um estímulo consequente. E por que é importante pensar sempre nesses três termos da contingência? Porque o comportamento de um organismo aqui no operante, ele vai depender tanto dos antecedentes como dos consequentes. Hoje a gente vai ver um pouco sobre isso, e o Paulo também ele vai depois, na aula de discriminação, falar mais para vocês sobre o estímulo que é o antecedente. Então, a tríplice contingência ela é isso, é a descrição de 3 termos, um estímulo antecedente, uma resposta e uma consequência. Os 3, eles estão interligados, eles interagem um com o outro e eles dependem um do outro, eles são contingentes. Quando a gente fala que eles são contingentes, seria o quê? Eles dependem de um do outro para existir. Então, a tríplice ela é a unidade de análise do comportamento operante. Nós temos, então, por exemplo, uma resposta. Essa resposta, se ela for emitida, ela vai produzir, a seta sempre indica produção, tá, de alguma coisa. Lá no respondente, por exemplo, a seta indica eliciação, ela está produzindo uma resposta eliciada. Então, a resposta aqui no operante, ela está produzindo um estímulo consequente. Nessa aula, eu vou dar bastante foco sobre os estímulos consequentes, tá? Que são consequências de respostas. A Letícia, depois, na próxima aula, ela vai falar sobre os estímulos que são subsequentes, estímulos que seguem a resposta, tá? Então, a gente pode ter 2 estímulos, consequente e subsequente. Esses estímulos, eles fazem o quê? Eles selecionam essa resposta, eles retroagem selecionando essas respostas. Que é aquilo lá, no futuro, quando houver possibilidade de obtenção desse estímulo, a pessoa ou o ratinho do laboratório, ele vai emitir a resposta novamente. Mas se a gente fala no futuro quando há possibilidade, então está faltando um termo aqui na contingência, que seria um antecedente. Eu só vou ter a possibilidade de obter esse estímulo consequente se eu tiver um estímulo antecedente aqui, dando um contexto, fornecendo um contexto para que essa resposta ocorra. Então, aqui o traço ele indica que fornece um contexto, ele ocasiona, ele evoca essa resposta. Na literatura também se usa o termo sinaliza, tem uma certa polêmica a respeito disso, mas a gente poderia dizer que sinaliza, que evoca, ou que ocasiona a resposta, não no sentido de forçar, ele ocasiona, ele fornece ocasião para a resposta ocorrer. Esse estímulo antecedente, ele só se torna estímulo antecedente porque ele teve uma proximidade, pode ser temporal, espacial, com o estímulo consequente. Então, assim, alguns estímulos vão ser antecedentes para uma determinada resposta se eles estiveram relacionados com a consequência. Por exemplo, vem um ônibus, eu moro aqui na cidade de Várzea Paulista, e eu vou para Jundiaí diariamente, antes da pandemia. Então, está vindo um ônibus na minha direção. Se tiver escrito Jundiaí lá, esse ônibus vai ser um estímulo antecedente. Para minha resposta de fazer o quê? Levantar o meu braço. Não tem um estímulo iniciando essa resposta. Então, por isso que eu digo que é emitida. Não tem algo forçando essa resposta. O ônibus de Jundiaí vem, eu levanto o meu braço. Qual que é a consequência ambiental disso? É o ônibus parar. Então, quando ele para, ele vai selecionar, a parada do ônibus vai selecionar
eu levantar o braço na próxima vez que eu ver esse ônibus de Jundiaí vindo. Por isso que nós dizemos, então, que o estímulo subsequente aqui, ele seleciona tanto a resposta como o estímulo antecedente. Se esse estímulo ele faz com que a resposta ocorra com maior probabilidade, o que a gente vai falar que ele é? Ele vai ser um estímulo reforçador, ou estímulos reforçadores. Estímulos reforçadores podem ser dois, a princípio. Depois o Bruno ele vai apresentar outras possibilidades para vocês. Reforçadores positivos e reforçadores negativos. Os reforçadores positivos é no sentido da operação matemática. Eu vou estar adicionando algo ao meu ambiente, quando eu me comporto. Um reforçador negativo, eu vou estar subtraindo ou removendo algo do meu ambiente quando eu me comporto. Então, essas seriam as duas consequências que reforçam o comportamento de um organismo. O fato de ser reforçador negativo não significa que vai diminuir a probabilidade de emissão da resposta. Tá? Então, aqui só para reforçar essa ideia, o que é um estímulo reforçador? Sempre que a gente falar em estímulo reforçador, nós vamos estar falando de estímulos que fortalecem determinadas respostas. Que no futuro, quando existir a possibilidade de adição ou remoção desses estímulos, as respostas ocorrerão com maior probabilidade. Tá? Alguns exemplos que nós podemos dar. O do rato lá no laboratório. A resposta dele é pressionar uma barra. Essa resposta ela vai produzir uma gota d'água. Porém, essa resposta ela só vai ocorrer se tiver como estímulo antecedente uma lâmpada, uma luz acesa. Então, a luz fornece ocasião para a resposta e a resposta produz a gota. A gota vai selecionar tanto essa resposta, como vai selecionar a lâmpada como estímulo antecedente. Um pombo que bica um disco, ele pode produzir um grão. Ele só vai produzir esse grão na frente da letra W, por exemplo. Então, essa letra W é um estímulo antecedente para o pombo bicar o disco e obter o grão, se alimentar. A gente poderia aqui internalizar a causa e falar assim, o pombo aprendeu a ler a letra W. Mas a gente pode simplesmente recorrer à explicação de que, no passado, quando o pombo respondeu frente à letra W, quando ele bicou no disco, ele obteve um grão de alimento. Então, a gente não precisa pensar que o pombo aprendeu a ler. Ele simplesmente está respondendo frente a um estímulo que tem uma forma. Tá? Outros exemplos que seriam mais do dia a dia, imagine uma partida de futebol. Então, está lá o goleiro no gol, um jogador, que funciona como estímulo antecedente, ele chuta a bola em direção ao goleiro. Esse goleiro, ele vai estender o braço, pular de alguma forma para pegar essa bola. Qual que é a consequência ambiental que faz ele ter esse comportamento, essa resposta? É evitar o gol, a bola entrar no fundo das redes. Então aqui a gente pode ver que ele está removendo uma possibilidade do ambiente dele, seria um reforçador negativo. Para o jogador, a contingência seria um pouquinho diferente. Ele pode ter como estímulo antecedente a bola e a trave. Sempre que a gente dá exemplos, pessoal, a gente acaba reduzindo a contingência ou reduzindo para um comportamento muito específico, ou às vezes aumentando, explicando em 3 passos uma contingência que é bem maior, que vai se desencadeando. Isso não é um problema, é simplesmente para dar exemplos. E, na verdade, são tipos de análise. É uma análise molecular, ela explica mais detalhadamente um comportamento. Tipo, eu fui lá, peguei na porta, girei a maçaneta. Ao invés de falar isso, eu falo, girou a maçaneta. Tá? E uma análise molar, ela vai explicar de uma forma mais rápida. Tipo, ela vai chegar na resposta, na consequência, no antecedente, de uma maneira mais rápida. Então, voltando aqui para o exemplo, o jogador de futebol ele tem como estímulo antecedente a bola e o gol lá, as traves. Ele chuta essa bola, é a resposta que ele emite. Então, a gente percebe que para o goleiro, o antecedente é o comportamento do jogador. A consequência ambiental que faz com que ele chute a bola é a possibilidade dessa bola entrar na rede, que é o objetivo do jogador de futebol. Vezes ou outra, o goleiro toma um gol, ele não consegue evitar que a bola entre na rede. Vezes ou outra, o jogador faz um gol. Então, quando ele faz, isso aumenta a probabilidade dele chutar novamente para o gol. E quando o goleiro defende, aumenta a probabilidade dele tentar defender. Então, a gente percebe que a consequência ambiental, por vezes, ela pode não ocorrer. Isso vocês vão ver também na aula de esquemas de reforçamento, tá?
Mas aqui a gente pode pensar que essas consequências fortalecem essas respostas que eu estou dando como exemplo. Um outro exemplo é uma pessoa que toca violão. Ela está lá no quarto, por exemplo, aí ela pega o violão dela, o violão é um estímulo antecedente, ela começa a fazer alguns acordes ali, aperta lá o braço do violão, e a consequência que ela tem ambiental é a produção do som. Esse som não seria produzido se ela não estivesse fazendo esses acordes. Então é um outro exemplo. Aí aqui desse lado eu coloquei os 3 exemplos que eu tinha dado lá anteriormente sem um antecedente. A pessoa que vai lá, vamos pensar aqui no comportamento de um rapaz, que ele vai flertar. Ele vai se aproximar de meninas que, para ele, na história de vida dele, são estímulos antecedentes para ele conseguir tentar, né, às vezes não dá certo, obter a possibilidade de um beijo, uma conversa agradável, algum tipo de relacionamento. Então, ele precisa de pessoas, de mulheres na frente dele que sejam um estímulo antecedente. Uma pessoa que estuda, ela pode fazer isso, por exemplo, na presença de um livro. Tem um livro lá, é antecedente, ela vai ler aquele livro e ela pode obter um diploma. Aí aquela ideia da análise molar que eu falei, a gente sabe que durante a faculdade a gente faz muitas coisas, muitos comportamentos estariam nesse rótulo de estudar para obter o diploma. Aqui a gente poderia, então, por exemplo, colocar uma nota como uma consequência do comportamento de estudar, ou algum tipo de pré-requisito para entender outro assunto. Então, assim, aqui eu fiz uma análise bem molar do comportamento de estudo. Está bem simplificada, daria para fazer várias contingências explicando isso, tá? Aí o programador, só voltando, por exemplo, eu vou estudar. Tem como eu estudar na frente de um Xbox, um videogame? Não tem. Então, o livro é um estímulo antecedente para o comportamento de estudo. Um videogame não seria, a não ser que o cara entre lá na internet pelo videogame. O programador, para ele obter esse dinheiro, ele não vai começar a programar lá aleatoriamente, vou fazer qualquer coisa aqui. Ele precisa de antecedentes para isso, então ele pode ter uma solicitação. Na minha pesquisa de mestrado, eu solicitei um software de um programador. Então eu fui lá, eu falei, passa aqui o software para mim, eu quero desse jeito. O cara foi, programou e obteve dinheiro. Na verdade, ele não obteve dinheiro, tá, pessoal? A minha foi gratuita, mas é assim que normalmente funciona no mundo real, tá? Ele foi muito bondoso, inclusive, João, brigadão, viu? Então, aqui são alguns exemplos, pessoal, que dá para a gente dar. Aí, o que se faz necessário a gente pensar também? A diferença entre estímulo reforçador ou reforçador e reforçamento. No dia a dia, a gente meio que intercambia esses termos, mas eles apresentam diferenças. O Catania, ele traz aqui para a gente o quê? Que os reforçadores são estímulos. Por exemplo, o alimento é um estímulo. O reforço ou reforçamento, esse negrito aqui é meu só para ficar igual o termo que eu utilizei aqui no título, é uma operação, que seria o quê? O reforço é a operação onde eu apresento o alimento dada uma resposta. Eu não vou apresentar alimento, por exemplo, para uma pessoa, uma criança. Você está ensinando a criança a pedir para se alimentar. Isso é uma coisa importante na vida. Você não vai apresentar o alimento para a criança se ela não falar assim, quero comer, por exemplo. Ela está falando, quero brincar, você vai lá e dá comida. Pode acontecer em uma situação específica, mas pensando em aprender a pedir alimento. A operação de reforçamento seria, eu vou apresentar alimento para essa criança se ela pedir, eu quero alimento. Então, a operação ou processo é o reforçamento. O reforçador é o estímulo em si. Tá? Então, aqui só tentando parafrasear o Catania, estímulos específicos que na minha história de vida se tornaram reforçadores porque eles eram contingentes à minha resposta, ou seja, eles dependiam da minha resposta. Eu só obtenho comida se eu pedir comida para alguém. Eles vão ser reforçadores. Tá? E eles aumentam a probabilidade de eu emitir uma resposta ou uma classe de resposta. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. O processo no qual esses estímulos, tipo pedir comida, aí eu obtenho o alimento, que é o estímulo reforçador, o processo no qual esse alimento se tornou reforçador é essa operação comportamental de apresentação do alimento. Tá? Então tem essa diferença. Se tiver ficado dúvida, a gente pode ir lá no final discutir um pouco sobre isso. Aí é importante a gente pensar no que também. Normalmente a gente sempre comete esse erro no dia a dia também na fala, só que é importante a gente diferenciar o que é reforçado. A gente não pode falar que o organismo está sendo reforçado, porque vocês podem perceber que toda a definição que eu venho dando de contingência, de operante, de estímulo reforçador que é produzido,
a gente está falando de uma resposta que produz um estímulo reforçador. Então, quando uma resposta produz um estímulo, a gente está falando de uma interação. A interação é comportamento. Para análise de comportamento, é comportamento. Então, os comportamentos são reforçados, não o organismo em si. A gente não fala assim, por exemplo, o Raniel pediu alimento e ele aumentou de probabilidade. A resposta dele, a solicitação dele de pedir alimento aumentou de probabilidade, porque ele obteve o alimento e isso retroagiu sobre o comportamento dele. É estranho falar em terceira pessoa, mas tudo bem. Aí o Catania, ele traz uma frase que ela retoma a noção de estímulo reforçador e reforçamento, mas que também fala sobre isso. Ele fala assim, embora um reforçador seja uma espécie de estímulo, o reforço ou reforçamento não é nem o estímulo e nem a resposta. Então, como uma operação, o reforçamento é a apresentação de um dado reforçador quando uma resposta ocorre. A operação ela é efetuada sobre respostas. Então, você precisa de respostas específicas. O organismo, eu estou aqui parado, aqui assim. Ninguém vai me dar comida se eu não emitir a resposta, quero comida. Então, portanto, a gente só pode falar de respostas sendo reforçadas, não de organismos sendo reforçados. Isso não exclui a possibilidade de que quando uma pessoa não obtém algo que ela obteria no passado, que ela não vai sentir algum tipo de respondente. Tá? A gente só está falando que você não deixa de existir se uma resposta sua deixa de existir. E a gente pode pensar o quê, inclusive? Quando a gente fala em estímulo reforçador, a gente está falando apenas de um termo da contingência, que é a consequência ambiental. Quando a gente fala de reforçamento, e quando a gente fala que respostas são reforçadas, a gente está falando tanto dos estímulos reforçadores, como das respostas, e aí, para ficar completo, a gente precisa falar do estímulo antecedente. Então, eu trouxe um exemplo aqui, daquele tudum que a gente ouve quando está assistindo Netflix, tá? Eu vou lá, pressiono meu controle remoto. Qual que é a consequência? O que eu produzo com isso? É a tela inicial da Netflix e faz o tudum lá. Tipo, acho que é tudum, não sei. Eu só vou fazer isso frente ao estímulo antecedente, que seria uma televisão e um controle remoto. Então, essa resposta minha, ela está sendo reforçada inicialmente por ter acesso à tela da Netflix, aí eu faço outras coisas ali naquele aplicativo. Se a Netflix um dia falir, o que é bem difícil, eu não vou deixar de existir porque a Netflix faliu. Eu vou, talvez, mudar para uma Amazon, então eu vou ter a minha resposta de apertar o controle frente a outro aplicativo. Isso é importante pensar até na prática clínica, e às vezes os clientes eles têm dificuldade um pouco de entender isso quando a gente traz para eles. Você fala assim para o cliente, num relacionamento, por exemplo, eu tenho uma namorada e eu jogo videogame. Então, quando eu estou jogando videogame, eu estou apertando botões, me comportando e eu produzo alterações ali na tela da televisão, por exemplo. Isso por si só já pode ser reforçador, mas eu posso gostar de falar sobre videogame com alguém, com um amigo. A minha namorada, talvez ela não seja sensível a isso, ou talvez ela até me puna por jogar videogame. A minha resposta vai deixar de existir? Não, eu posso emitir essa resposta com outras pessoas. Então, a minha namorada ela pode me amar outras respostas, outros comportamentos que eu apresento, mas ela não é sensível a esse comportamento. Então, quando a gente vira para o namorado e fala assim, você não me ama porque um comportamento que você tem ele não goste ou ela não goste, é um pouco injusto, sabe, de falar sobre isso. Mas é um exemplo possível. E aí, a gente chega, aqui já está chegando no final da aula, tá? Depois vocês vão ter a continuação de reforçadores, estímulos antecedentes, sobre uma questão que é muito importante, que é a topografia e a função, quando a gente olha para a contingência operante para a tríplice contingência. Topografia seria o quê? A forma com que respostas ocorrem, a estrutura. Isso aqui que eu faço, com o braço, é uma forma, é uma topografia. Tem até o pessoal lá que coloca aqueles negócios na rua e fazem a parte de mapa, aquilo é topografia, é estudar formas, formas físicas, ou forma de fala. Quando eu falo cavalo, é diferente de quando eu falo gato. São palavras que têm formas, estruturas diferentes. A função, então aqui a forma está relacionada sempre à resposta que o organismo está emitindo, tá? A função é para que essas respostas servem, ou seja, o que elas estão produzindo. A gente também está falando da resposta, mas aí a gente já está olhando também para o que a resposta produz. Então, para dois termos, para a resposta e para o estímulo consequente. Então, o que o Catania traz para a gente de novo? Inclusive, esse daqui é do Aprendizagem, Comportamento e Cognição, alguma coisa assim, tá? O nome do livro, no final eu dou a referência. O Catania, ele fala aqui, assim,
O rato que aprendeu a apertar uma barra, pressionar uma barra para baixo para obter alimento, ele pode fazer isso com a pata esquerda, com a pata direita, com ambas as patas, com o focinho, sentando na barra, pulando na barra. Aí a gente pode até pensar, pô, o rato vai sentar, pular na barra? Tem ratos que fazem isso realmente. Mas todas essas respostas de pressão à barra, elas têm uma única função, que é produzir água. Então, nós vamos definir que essas respostas, elas são todos membros de uma classe operante. Elas operam no ambiente adicionando água. Então, a operação é a mesma. Em outras palavras, a gente vai definir sempre o comportamento, as respostas operantes, pela função e não pela topografia. Tá? Então, por exemplo, só para mostrar aqui no desenho, imaginem que é um rato se mexendo, tá, pessoal? Porque eu não cheguei nesse nível pro de fazer um animalzinho se mexer no slide. A gente tem um rato que olha para a barra. Ele vai produzir alimento, telepaticamente. Ele vai produzir água. Não vai, mas no início, para quem já trabalhou com rato, sabe que a gente faz lá o mecanismo abaixar, o rato se aproxima e obtém água. Após a resposta de pressão estar estabelecida, ele pode fazer isso com o focinho, ele pode fazer isso com a pata dianteira, ele pode fazer isso com a bunda, ele pode puxar com o rabo, ele pode subir em cima, igual a Catânia falou. Todas essas respostas, elas são diferentes em forma, em estrutura, mas a consequência delas é a mesma, é água. E, pessoal, realmente tem rato que faz isso, tá? Tem um estudo com controle aversivo que o rato ele vira de costas e puxa a barra com o rabo para eliminar um choque. E aí ele faz isso frente ao quê? Frente a uma luz, uma lâmpada. Porque sempre quando essa lâmpada estava acesa, se ele emitisse essa resposta, ele poderia obter água. Mas esse rato, ele pode fazer todas essas mesmas topografias para eliminar um choque. Sempre que tinha um choque na caixa, se o rato emitisse a resposta de pressão à barra, e não de focinhar a barra ou de pressionar com a pata da frente, é a pressão à barra apenas. Ele eliminava esse choque. Então, ele está removendo um estímulo que para ele é nocivo, é aversivo. Inclusive, em estudos de controle aversivo, vocês viram ontem respondente. Se eu te dou um choque, se vem alguém dar uma maquininha de choque em você, você vai contrair a musculatura. Então, a probabilidade dessa variabilidade aqui, nessa topografia ocorrer, é bem maior do que quando está no reforço positivo, porque a própria eliciação da musculatura do rato faz ele variar a resposta, tá? Então, por que é importante a gente olhar para a topografia e principalmente para a função? Porque várias maneiras de responder podem produzir a mesma consequência ambiental, tá? E aí, novamente, aqui, dando exemplo humano, tá? O Catânia, ele apresenta duas crianças. Essas crianças, elas apresentam um comportamento dentro de um rótulo que seria chamado de autolesivo. Dois desses comportamentos podem ser bater a cabeça com força e se morder, né? Qual que é a consequência ambiental para fazer isso para essas crianças? Para a primeira criança aqui, ela obtém atenção de pessoas. A pessoa chega, fala com ela, faz uma brincadeira, pega no colo, não sei, coisas do tipo. Para a segunda criança aqui, a consequência ambiental é evitar completar uma tarefa, ou seja, ela está lá fazendo alguma coisa, ela começa a fazer isso e ela remove essa tarefa que para ela é algo ruim, talvez na vida dela, algo nocivo. A remoção, gente, ela não pode ser associada a é ruim, por isso ela removeu. Tipo, a questão de remover é matemática mesmo, você subtrai o estímulo ambiental, tá? Aqui nesse caso, o estímulo ambiental antecedente, ele poderia ser, para a primeira criança que tem atenção, pessoas presentes, mas as pessoas não estão interagindo. Então, o que essa criança aprendeu a fazer na vida dela? Bateu a cabeça e se mordeu. Em algum momento, alguém deu atenção. Então, essa atenção selecionou esse comportamento e selecionou esse estímulo antecedente. Para outra criança, alguém chegar, interagir com ela e pedir uma tarefa matemática, possibilita que ela emita esse comportamento, porque quando ela fez isso no passado, ela evitou completar essa tarefa. A gente pode perceber que nos dois casos, o estímulo antecedente, existem pessoas ali presentes no ambiente físico, mas no primeiro caso, uma pessoa está interagindo, a pessoa não está interagindo com ela, e no segundo, a pessoa está interagindo. No primeiro caso, ela obtém um reforçador positivo, adicionando atenção, vamos dizer assim, e no segundo, ela remove um estímulo considerado aversivo, que seria a tarefa ou solicitações. Um outro exemplo que o Baum traz no Compreender o Behaviorismo, que é um livro muito bom também, para ler inicialmente assim, é de uma pessoa que ela pega o celular. Para isso, ela faz o quê? Ela insere a mão no bolso dela e ela retira o celular e estica o braço. Aí a gente poderia continuar essa sequência de respostas dela, mas vamos só até aqui.
Quando ela faz isso, ela está produzindo uma modificação ambiental que é, por exemplo, ela tem acesso à notificação ali do celular. Só que essa pessoa ela também pode estar removendo a presença de um assaltante. Ela pode enfiar a mão no bolso, fazer assim e esticar. Aí o cara vai e pega o celular dela. Então a gente percebe que uma mesma topografia, novamente, pode ter funções diferentes. E aqui nesse caso, inclusive, os estímulos antecedentes eles vão ser totalmente diferentes. Quando uma pessoa sente o celular vibrando no bolso e insere a mão nesse bolso para ver a notificação, não tem ninguém ali. É uma pessoa física interagindo com ela. Tem o celular, que aí sim, lá no software do celular, as pessoas estão interagindo com ela. No caso do assalto, tem uma pessoa falando, ó, passa o seu celular aí. E aí ela vai lá, faz a mesma resposta topograficamente falando, mas existe a diferença de função. E assim, gente, sempre na análise de comportamento, tem sempre aquela história do contexto e da consequência. Ah, a pessoa está chorando. Isso não quer dizer nada. Tipo, ela está chorando porque ela passou numa faculdade, então vamos dizer que é meio que um choro de alegria, ou ela está chorando porque morreu alguém da família dela. Então, quando a gente olha só para o que a pessoa está fazendo, a gente não tem acesso à tríplice contingência completa. Então, a gente tem que sempre buscar a função do comportamento, além de se atentar para a topografia, tá? Aí, dentro do que pediram para eu trazer nessa aula, a aula vem até aqui. Essa aula estava prevista para ser dada em 1 hora, mas eu acabei terminando ela 20 minutos antes, que é dentro do que eu tinha previsto. Eu agradeço a todo mundo, espero que vocês tenham gostado. É uma experiência um pouco diferente não poder ter um feedback enquanto eu falo. Mas, enfim, agora, se vocês tiverem perguntas, a gente pode ir tirando essas perguntas. Quem quiser me contactar por e-mail para falar sobre pesquisa, análise de comportamento em geral, esse é o e-mail. Eu também tenho uma página que é PsicoAC. Aí tem uma carinha aqui com meio não sei o que está acontecendo no mundo, tá? Quem quiser me seguir lá é só seguir. E agora, eu acho que como tem um tempo final, se o Rodrigo entrar aí, a gente pode tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas. Obrigadão, Raniel, pela aula, né? Você comentou sobre o feedback do pessoal, a gente estava acompanhando aqui os comentários no YouTube, foi só elogio, você mandou bem demais mesmo. E a gente tem algumas perguntas, chegaram algumas por e-mail, não só referente à aula, perguntaram também sobre os próximos eventos que vamos fazer, como as pessoas fazem para poder saber que está rolando live. Eu comentei sobre se inscrever no canal, lá quando você vai tem um sino também. É interessante você ativar o sino, porque aí você consegue receber uma notificação. E toda vez que a gente vai estar começando alguma live, qualquer evento, você vai estar recebendo, tá? Dito isso, esse recado, vamos para as perguntas, tá? Beleza. Então, ó, a primeira pergunta, pediram para que você explicasse o que é contingência. Tá, contingência. Quando a gente usa o termo contingência, tanto no comportamento reflexo como no comportamento operante, a gente está dizendo que no comportamento reflexo, no caso, por exemplo, você tem um estímulo lá, eliciador, e você tem a resposta que é eliciada. A relação de contingência significa o quê? A resposta só ocorre se ocorrer o estímulo eliciador, se ele estiver presente. No comportamento operante, dentro do que eu estou definindo, a Letícia depois vai trazer para vocês a noção de contiguidade, o estímulo reforçador, ele é contingente a uma determinada resposta. Significa o quê? Ele depende de uma resposta para ele existir. Por exemplo, eu não estaria aqui fazendo uma live se eu tivesse sozinho na sala. Então, por exemplo, vamos dizer assim, a atenção de vocês estarem aqui, prestando atenção, interagindo comigo, só está sendo produzida porque eu estou falando sobre análise do comportamento. Tá? Vocês não começaram a falar de análise do comportamento do meu lado do nada. Então, eu, vamos dizer assim, produzi essa pergunta, por exemplo. Tá? Então, quando a gente diz que é contingente, a gente diz que o estímulo reforçador, ele depende da resposta para ocorrer. Se a resposta não for emitida, ele não vai ocorrer aqui no comportamento operante. Não sei se respondeu, mas seria isso. Bacana. A próxima pergunta, pediram para você explicar a diferença entre eliciar, emitir e evocar.
Tá. Quando a gente fala em eliciação, a gente está falando do comportamento reflexo ou comportamento respondente. Seria o que, por exemplo, fogo. Você aproxima seu braço do fogo, você vai contrair a sua mão. Ou quando alguém enfinha, sempre que você vai tomar uma vacina, a pessoa não fala assim, olha, relaxa, no bumbum, tipo, relaxa aí essa bunda, não aperta a perna, senão atrapalha. Aí a pessoa enfia a seringa, normalmente a gente tem uma contração muscular. Pode ser mais leve, mas a gente tem. A gente tenta forçar a não fazer isso. Ou quando alguém assopra o nosso olho, a gente pode tentar deixar o olho aberto? Sim, mas provavelmente ele vai contrair a pálpebra. Isso é uma eliciação. Eliciar. O estímulo elicia a resposta no sentido de forçar. Aquela resposta, ela vai ocorrer. Aquele reflexo ele vai ocorrer quando o estímulo é eliciador. Quando a gente pensa em uma resposta emitida, primeiro que a gente pensa assim, não é um estímulo que está eliciando uma resposta. A gente está dizendo que a resposta é emitida. Então, a gente inverteu. É aquilo que eu comecei lá na aula. A gente tem o R lá de resposta, ela é emitida e ela produz uma consequência ambiental. Na eliciação, a gente tem um estímulo que elicia. Então, é o estímulo que está eliciando. A resposta, ela é emitida. O Skinner, ele buscou, utilizar outro termo, né, dentro da análise do comportamento, porque a noção de eliciação já estava vinculada ao reflexo. Quando a gente fala emitido, a gente pode dizer que essa resposta não está sendo forçada. Não é bom a gente falar que é voluntária também. A pessoa fez porque existe uma vontade interna que fez ela emitir aquela resposta. A gente pode falar o quê? A pessoa emitiu determinada resposta porque no passado, quando essa resposta foi emitida, ela obteve uma consequência ambiental. Então a diferença seria essa. E a questão da evocação, a gente está falando do estímulo antecedente. Então, o estímulo antecedente, ele evocar no sentido do que? Ele fornece contexto, ele aumenta a probabilidade daquela resposta ocorrer. Por quê? Porque se a resposta ocorrer, muito possivelmente o reforçador vai ocorrer também. Então, o estímulo ele evoca a resposta porque, no passado, se a resposta é emitida, o estímulo reforçador era obtido também. O estímulo reforçador que faz aquele estímulo ser antecedente. Tá? Beleza. Pediram para que você também retomasse os conceitos de reforçador e reforçamento. Tá. O reforçador, quando a gente fala em reforçador, a gente está falando sobre o estímulo reforçador. Por exemplo, para mim, Raniel, jogar videogame e produzir lá o meu avatar fazendo alguma coisa na tela é um estímulo reforçador. Talvez para muitas pessoas que estejam nessa live não seja um estímulo reforçador. O reforçamento seria a minha história, na minha história de vida, como aquilo se tornou reforçador. O efeito daquele bonequinho se mexendo na tela aumentou a probabilidade de eu emitir a resposta. Então é o processo. Quando eu aperto os botões lá do videogame, meu bonequinho se mexe. Então, eu estou produzindo consequências ambientais. Essa produção, essa operação, se eu aperto os botões da tela, meu bonequinho se mexe. Isso é o reforçamento, é o processo, tá? A operação, a adição dos movimentos do boneco, por exemplo. O reforçador seria, por exemplo, o bonequinho em si. É um estímulo, tá? Ou alimento para alguém, a bebida para alguém. Para mim, eu não bebo. Uma bebida não é reforçadora. Então, a pessoa pode ser. Tá? Então, a diferença é essa. Quando a gente fala em reforçador, a gente está falando só do estímulo. E quando a gente fala em reforçamento, a gente está falando, no mínimo, do estímulo reforçador, da resposta, mas também é bom pensar no antecedente. Mandaram uma pergunta aqui falando o seguinte. No que diz respeito à fobia, tem muito terapeuta que trata a topografia sem muitas vezes pensar na função. E parece que isso muda o comportamento mal sucedido em alguns pacientes. Como você avalia isso? Então, inclusive foi uma coisa que eu tinha conversado com uma colega sobre falar a respeito disso e eu acabei esquecendo. Quando eu falei de topografia em função, assim, na vida, gente, tem muita coisa que dá certo. Por exemplo, tem gente que fala, mas eu vou tomar lá um remedinho que não tem comprovação porque eu posso me curar. Na análise do comportamento, não os análises do comportamento, a terapia comportamental, quando ela iniciou lá atrás, as técnicas comportamentais de utilizar reforço, punição e tudo mais, o pessoal não fazia análise de função de comportamento. Eles olhavam para a topografia da resposta e aí eles já começavam a intervenção. Aí veio um cara que chama Iwata, I-W-A-T-A. E ele desenvolveu meio que um protocolo, uma ferramenta de analisar a função daquele comportamento antes de intervir no comportamento.
Isso otimizou o trabalho, principalmente com pessoas que apresentam déficit de comportamento, tipo fobia, alguma coisa assim, gigantesco. Porque assim, pode dar certo mudar o comportamento de uma pessoa que tem fobia sem saber a função dos comportamentos fóbicos dela? Pode. Mas quando você analisa a contingência inteira e não analisa só partes, a sua chance de sucesso é muito maior. Tá? Então, olhar para a função do comportamento, é que nem eu falei, uma pessoa pode estar chorando por vários motivos. Quando você simplesmente olha só para a resposta e esquece o resto, a probabilidade de dar errado algum tipo de intervenção é gigantesca. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Não, foi exatamente a questão que você deu de exemplo do celular, né? A função muda totalmente a situação. Exatamente. Imagine, quando eu pego meu celular aqui porque ele vibrou para eu ver um WhatsApp da vida, eu tô tranquilo. Agora vem um cara, aponta uma arma para mim, passa o celular, meu Deus do céu, talvez eu não consiga nem tirar o celular do bolso. E pensando em topografia, né, a resposta em ambas as situações é pegar o celular. Exatamente. Então... Ou as crianças que se batem, uma tá se batendo lá, batendo a cabeça na parede, o que é extremamente grave, porque na vida dela, aquilo lá proporcionou reforçadores positivos, ela adicionou a atenção de pessoas na vida dela. Que nem uma criança que faz birra num mercado. Tá fazendo birra, eu puni, ela não parou. Você não puniu, você reforçou o comportamento da criança de fazer birra. Então é importante olhar para a função do comportamento. Então, mandaram aqui também pedindo para que você explicasse as contingências SR e RS. Tá. Então, assim, quando a gente se depara, isso é uma coisa importante, porque tem muita gente que, às vezes, tece críticas na análise de comportamento, mas está falando do comportamento respondente, reflexo, e que eu acho que é muito importante, como o Guilherme falou ontem, a gente entende emoções muito por comportamento respondente e os dois interagem, o respondente e o operante. Quando a gente fala de uma contingência de dois termos, onde é estímulo e resposta, a gente está falando de uma relação de reflexo, como o Guilherme apresentou ontem. Dado um estímulo, uma resposta, certamente, se a relação for fidedigna, vai ocorrer. Quando a gente fala de uma relação de resposta e o S lá, que seria o estímulo ambiental, a gente está começando a explicar o comportamento operante. Tanto que depois eu apresentei um S antes desse R. S, R, S. Então, sempre que você olhar para uma contingência onde começa com R e termina com S, você tem uma contingência de dois termos operantes. Ainda não chegou na de 3. E na contingência lá, SR, o estímulo, ele inicia a resposta, ele força a resposta. Quando a gente vai para a contingência RS, a gente pensa que a resposta produz uma modificação no ambiente. Já, por mais que o diagrama é parecido, a gente está falando de uma resposta que produz uma modificação no ambiente, que é na RS, e na SR a gente está falando de um estímulo que produz uma modificação no organismo. Tá? Beleza. Pediram para a gente explicar um pouco mais sobre a topografia. Né? Pode-se dizer que a topografia é a resposta física do organismo? Tá. Que assim, na análise do comportamento, a gente pensa que tudo é físico, né? Nós somos uma ciência monista, por exemplo, a gente a noção de mente não existe. Então, até quando eu falo, mas a minha fala eu não estou vendo, você está vendo eu movimentando a boca, isso já é uma questão física. Quando eu penso, os meus neurotransmissores estão ali fazendo conexões. Então, sim, a topografia é a estrutura física com que uma resposta ocorre. Movimentar um braço, falar uma palavra, até pensar. Quando eu penso, eu não estou usando a minha corda vocal, mas o meu cérebro está funcionando. Então, a topografia é exatamente isso. É a forma, a estrutura de uma resposta. Tá? Como ela ocorre no espaço-tempo. Ok. Aqui a gente encerrou as perguntas. Queria agradecer de novo, Raniel, foi muito boa a sua palestra. Os slides, então, os exemplos usados, melhor ainda.